Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 11. Alex, traz um papel para mim. Vamos lá. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que gloriam na aparência e no coração. E não em coração, perdão. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que vos tirou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por termos uma porção da Escritura diante de nós, o texto, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. É o nosso pedido simples diante da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, conta-se uma história de um jovem que teve muitos conflitos com o seu pai. E depois de vários conflitos, vários embates com seu pai, esse jovem decidiu abandonar, né, a casa da família, decidiu sair. E nessa saída, o que ficou marcado na situação foram palavras muito duras, discussões muito grandes, muitas portas encerradas, fechadas, batidas, um relacionamento que foi rompido. Foi isso que ele levou na bagagem quando ele saiu, né? Levou apenas essas coisas que não fazem bem ao nosso ser, não fazem bem ao coração. E aí, durante anos, não houve contato, mas durante anos não houve mais uma reaproximação entre ele e o pai. Lá no fundo, esse filho sabia que havia errado profundamente, que ele havia falhado e que ele precisava que isso fosse consertado, ele precisava que isso fosse mudado. Mas ele era muito orgulhoso e esse orgulho o impedia de fazê-lo. Com o passar do tempo, né, não que o tempo amadureça pessoas, você deve conhecer gente bem velha que não é madura, então o tempo não é garantido que a pessoa vai ficar mais madura, mas pelo menos o tempo machuca, né? E os golpes que o tempo dá, por mais que a pessoa seja madura, em algum momento ela reflete, nem que seja um mínimo, né, sobre alguma coisa.
E com esse passar do tempo, a saudade cresceu nele todo dia, a vontade de estar de novo em casa, de reviver coisas, bateu nele muito forte a ponto dele ter esse desejo de retomar o relacionamento com seu pai. Porém, ele tinha muito medo que isso ocorresse. De que maneira isso iria ocorrer? Então, ele teve uma ideia. Ele escreveu uma carta e enviou à casa do seu pai. Como ele não tinha certeza que seria recebido, ele fez um pedido simples. Ele disse: se o senhor ainda quiser conversar comigo, quiser me ter ou me ver como um filho, amarra um lenço branco numa das árvores do jardim do quintal. Quando eu passar, eu vou ver o lenço branco e aí eu vou saber que o senhor quer conversar comigo. Se não tiver um lenço ali, eu passo direto, retomo minha vida e entendi que está tudo encerrado e que não adianta mais nenhuma tentativa. E ele foi de trem para casa e quando o trem se aproximava da casa dele, da sua propriedade, ele não conseguiu olhar para casa, porque ele tinha muito medo de não ver o lenço. Então ele não conseguia olhar, não teve coragem de olhar pela janela do trem. O coração dele ia apertando, sem coragem de olhar para fora. Ele pede para o rapaz ficar sentado ao seu lado, ver se tinha algum lenço amarrado em alguma árvore nos próximos metros. Você consegue olhar para mim? Se tiver um lenço, você me avisa? O rapaz disse que sim. Aí o rapaz olhou para ele e disse: como é que você sabia que ia ter? E você errou, não é um. Todas as árvores dessa casa estão com lenços brancos. Tem lenço em toda a árvore, não é uma só. E aí ele ficou feliz e naquele instante todo o medo que ele tinha se tornou alívio, né? Que nem tirar um sapato apertado do pé. Aquele alívio imediato. E outra coisa também ali o assustou. Além do alívio, porque ele estava com muito medo, outro susto que ele tomou foi a dimensão do amor do pai dele. Ele esperava por um lenço, não por tantos lenços em todas as árvores. O pai dele fez uma festa junina de bandeirinhas brancas para recebê-lo. E isso constrangeu, porque ele havia ofendido muito seu pai. E era muito menos. E aí, onde ele esperava encontrar apenas rompimento, apenas algo que não o acolhesse, falta de acolhimento, ele encontrou a reconciliação. De certa forma, essa história que eu contei, ela ilustra o que cada um de nós aqui passou diante de Deus. Começa com medo que a gente tinha de se aproximar de Deus, porque a gente sempre ouviu que Deus é um Deus vingativo, que Deus é o Deus que cobra pecados, que Deus é o Deus que não deixa nada barato, e a gente olha para a nossa carreira de pecado, a nossa ficha corrida de delitos contra Deus e diz: não vou nem chegar perto porque não vai sobrar nada para mim, eu vou viver como um fugitivo de Deus pro resto da minha vida. Porque Deus é muito severo. Então vivíamos com esse medo. Contudo, quando tomamos a coragem de nos aproximar e pedimos um sinal de Deus, há um sinal, Senhor, a meu respeito, que seja o mínimo sinal, mas encontramos em Cristo crucificado. Uma bandeira branca do tamanho do universo, maior que o universo. Não foi uma bandeira branca de paz, foi o Filho de Deus na cruz morto por nós. Um amor que a gente não consegue medir, uma devoção que a gente não consegue contar, uma entrega que a gente, por mais que diga obrigado a cada segundo, a partir de agora, até o dia da nossa morte, nunca vai no nosso coração acalmar, aquietar o que a gente deve a esse amor. É um amor que constrange absurdamente. Um amor de excelência, um amor que supera toda a expectativa de alguém que está procurando um pouco de afeto. Encontramos a cruz. E quando a gente se aproxima, a gente encontra a reconciliação. Porque aí ele nos chama de filhos. Filhos amados. Essa história é nossa.
O pecado nos afasta, nos torna inimigos de Deus. Diante dessa santidade de Deus, nós tememos, e há razões para isso. Diante da nossa culpa, estamos todos envergonhados, mas vemos Cristo tomando essa iniciativa, indo à cruz e nos reconciliando com Ele. Então, esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a gente leu, mostra que a vida do apóstolo Paulo e o ministério desse homem eram movidos por essa realidade. Paulo aqui descreve exatamente isso. É isso que me move a falar do Evangelho. É isso que me move. Paulo vivia em um santo temor agora diante de Deus. Não era mais aquele terror, aquele medo anterior. Agora, o que a gente tem de Deus é respeito. Temor aqui não é medo agora. É um respeito, porque nós estamos diante de um Deus santo e nós não somos santos. Nós estamos num processo de santificação. Então, nós tememos esse Deus porque ele é quem ele é. Contudo, não é medo, é um respeito profundo que Paulo tem e nós temos que ter. E quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos como? Constrangidos por esse amor. Não é? Quando você recebe um favor muito grande que você não esperava receber, você não fica constrangido? O constrangimento é um sentimento que a gente não gosta, porque a gente não gosta de dever, não é assim? A gente quer ter todas as coisas certas e não dever nada para ninguém. Para as nossas relações interpessoais serem equilibradas. Quando alguém ultrapassa isso e faz algo que a gente não pode retribuir, porque foi muito grande o favor, há um constrangimento. Porque você vai olhar para aquela pessoa e sempre que abri-la, você vai se sentir em dívida. Aí você fica constrangido. Aí você fica, quantos favores será eu terei que fazer para tentar compensar? E quando você lembra da situação, você diz, vai ser difícil contar, porque foi muita generosidade que eu recebi. Entende? Então não tem como a gente equilibrar essa conta com Deus. Você pode viver 200 anos, eu posso pastorear 200 anos a casa de Deus e viver muito, com muita saúde fazendo isso. Não há como equilibrar a conta do que ele fez. Então, constrangidos diante desse amor da cruz, impagável, Paulo faz o quê? Eu dedico a minha existência a anunciar o ministério da reconciliação. Agora, a minha vida é para isso. Então, quando a gente estuda esse texto, nós vemos que somos temerosos diante da santidade de Deus, constrangidos pelo amor de Deus, mas reconciliados por essa obra de Deus, a obra da cruz. Então, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita em um dos momentos mais delicados do relacionamento de Paulo com a igreja. Paulo foi o fundador dessa igreja. Ele fundou essa comunidade. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo. A autoridade de Paulo sobre a igreja era sempre questionada, por mais que ele tenha fundado a igreja. Isso que é interessante. Paulo é quem funda a igreja, mas a igreja logo corre para outro. A igreja logo abandona quem a fundou, quem começou a pregação do evangelho. Gente, Corinto era uma cidade muito complicada. Você pode depois pesquisar no YouTube, ver vídeos. Corinto ainda existe, é uma cidade muito grande e é uma cidade com 2 portos, o que é raro. Porque como é uma cidade no meio do mar, ela tem 2 portos nas 2 saídas. Então você imagina que uma cidade portuária, se alguém já conheceu alguma, eu conheço, ela já é uma cidade muito difícil de lidar. Porque onde há porto, há muita gente, há gente de vários lugares, de vários países. Então, o pecado é muito fácil, vamos dizer assim. Você acha muita coisa fácil. O meu primo foi segurança do Porto de Paranaguá e chefe da segurança do Porto de Paranaguá por quase 20 anos. E quando você senta, ele te conta as histórias de tráfico de gente, de tráfico de drogas, de tráfico de arma, de um tanto que a Polícia Federal trabalha num porto, de um tanto de coisa que acontece num porto, porque é muito grande, é difícil de fiscalizar, um navio é gigantesco. Né?
E a cidade toda sofre por causa da prostituição, por causa da venda de crianças, e enfim, é uma situação horrível, terrível. E Corinto tem 2 polos. Então, no tempo de Paulo, você imagina uma cidade com várias religiões pagãs, tudo misturado, um monte de gente misturado do mundo inteiro morando na cidade. Corinto era tão ruim que o nome Corinto foi criado tipo um verbo do nome para dizer quando alguém fazia algo profundamente horrível. Diziam assim: agora você corintianizou. Isso era dito no mundo antigo. Quem torce para o Corinthians já sabe muito bem, né? Então, entende? Imagina o nome da cidade virar um verbo para uma coisa horrível. Esse era Corinto. E Paulo funda uma igreja em Corinto. Para você ter uma ideia, na primeira carta aos Coríntios, que a gente tem na Bíblia, Paulo conta a história do filho que tinha relações sexuais com a madrasta, com a esposa do pai. E os 3 são membros da igreja e Paulo fica indignado porque a igreja não resolve o problema e recebe os 3 como se isso fosse comum, porque para os coríntios isso era comum. Paulo diz: ó, vocês fazem coisas que nem entre os gentios a gente vê, que nem entre os ímpios a gente vê, porque lá nos ímpios ainda há um mínimo de respeito. Vocês não estão tendo isso dentro da igreja. Você imagina o que é ser membro de uma igreja dessa? Essa é a igreja. E agora, na segunda carta, Paulo está vendo o seu apostolado em risco, por quê? Porque a igreja começa a ouvir pessoas especiais, pessoas que chegam com currículos, com nome, com eloquência, falando bem, pregando alto, e Paulo diz: vocês estão indo atrás de aparência, vocês estão acreditando em aparências e estão abandonando o evangelho. E aí eles passam a dizer que Paulo não deve ser ouvido porque Paulo é fraco. Paulo tinha ataque de epilepsia, Paulo era praticamente já cego, Paulo era alguém que sofria muito na sua saúde, Paulo era baixo, segundo a Escritura, e eles diziam: você não tem imposição. Chegam a dizer, no capítulo 10 de 2 Coríntios, que ele era bom em escrever, mas ele não era bom em falar. As suas cartas dão medo, mas quando olhamos para você, o medo passa, porque você não impõe nada para ninguém. Por isso nós queremos seguir esses que falam bem, que falam alto, que se impõem. Só que esses que Paulo chama lá de hiperapostolos, no grego, né? Superapóstolos, ele ironiza. Esses superapóstolos pregam para vocês uma outra coisa, que não é o evangelho. Eles contam vantagens para vocês, apresentam um currículo para vocês e vocês acreditam. Vocês lembram dos anúncios de pregadores? Já viram? Vai pregar hoje aqui o sujeito que foi 7 vezes ao inferno. Currículo, para impressionar, para encher lugar. O sujeito que tomou 21 tiros e não morreu. E eu digo miserável de policial ruim de mira desse, né? Que não acerta. Aí ele está lá agora para pregar porque ele tomou 21 tiros e não morreu. E ele virou o pregador de si mesmo, da sua própria história. Como se a sua própria história resolvesse o problema do pecado de alguém. Tomei 21 tiros, pastor, e você? Eu digo nenhum, porque eu nunca dei razão para ninguém me dar um tiro. Os 21 que você tomou foi porque te assaltaram ou porque você deu razão? Não, porque eu dei razão, eu vivia no crime. Então, meu amigo, eu não vivi no crime. Eu não tenho uma marca de bala. Se um dia tirarem em mim, não será porque eu provoquei. Simples assim. Mas isso chama atenção, não chama? A gente já se sentiu coçado, né? Ir no evento desse. Não sentiu? Vou lá só para ver esse sujeito. Não tem a irmã Nadir da internet que vai no inferno 2 vezes por semana e volta lá dizendo que quem faz papai e mamãe vai para lá? Tem um lugar especial para quem faz sexo, aquela mulher maluca da internet? Gente, a igreja de Corinto acreditava em tudo, convidava todo mundo e achava que tudo isso tinha um poder espiritual. E Paulo diz: olha, vocês não entendem nada. Eu apresentei o evangelho a vocês.
Eu apresentei o único sacrifício, a única morte que vale a nossa devoção, que é a de Cristo, que não morreu por tiro, porque era traficante, que morreu inocente, injustamente, e vocês abandonam isso. Então Paulo, ele está olhando para uma igreja que o abandonou, porque aos olhos deles, Paulo era fraco demais para ser um apóstolo. Pensavam, como é que pode alguém tão perseguido quanto esse homem, tão sofrido e tão desprezado, tão pequeno, como é que esse homem pode ser o representante legítimo de Cristo? Ele não é. Ele não é. Representante de Cristo é alguém com imposição. Representante de Cristo é alguém que mostre para nós o que nós almejamos. Uma vez chamaram um rapaz para pregar, e ele é um pregador itinerante, e ele estacionou um carro importado na frente da igreja. O pastor foi encucado com aquilo, um amigo meu, e perguntou para ele: rapaz, com todo respeito, eu vou fazer essa pergunta. Você pastoreia uma igreja? Ele falou, não. Você vive do quê? Ele falou, eu vivo de oferta porque eu fico pregando. Ele falou, mil perdões pela pergunta, mas eu vou ter que fazer. Como que você tem um carro desse? Ele disse assim, pastor, se eu vier com outro carro, o povo não oferta. Eles têm que olhar a bênção na minha vida para eles poderem entender que eu sou abençoado, para daí na hora que eu pedir o dinheiro, eles dão. Essa foi a resposta do Malacavá. O Felipe contou de uma imobiliária que tem, acho que Itapema, que o sujeito tem um carro que não funciona na frente da imobiliária, uma Ferrari, só para chamar cliente. Ele não tira de lá. Ele comprou sei lá onde. Ele formou de algum jeito e disse, isso aqui é chamariz. A gente é iludido, gente. A gente é facilmente enganado por esse tipo de coisa. Aí eles olham para Paulo, alguém doente, que pode ter um ataque epilético e cair de uma hora para outra, e dizer, esse aqui não pode ser o representante de Deus. O representante de Deus é o outro, né? Que para com um carro italiano que ninguém pode ter, que a maioria dos humanos não podem comprar. Mas ele apresenta para poder tirar dos outros o que os outros têm. Aí Paulo escreve então a carta, essa segunda carta, respondendo a essas acusações, falando a eles. E Paulo não faz isso exaltando realizações dele. Muito pelo contrário, ele revela o coração do ministério dele. Ele diz, a minha autoridade não procede das credenciais que vocês buscam. A minha autoridade não vai vir do que vocês esperam, mas a minha autoridade apostólica vem de um chamado do próprio Deus. Deus me chamou. O meu ministério, diz Paulo, não é autopromovido. Eu não me sustento por mim mesmo, mas eu sou sustentado pela graça de Deus. Aí no capítulo 5, nos versículos do 1 ao 10 que nós não lemos, Paulo eleva os olhos da igreja para a eternidade. Paulo diz, o que é nosso não está aqui, o que é nosso está nos céus. Essa vida é frágil, ela passa. O nosso corpo é uma tenda temporária. O nosso corpo é uma tenda temporária, ela passa, o nosso corpo vai, gente. Entendeu? O nosso corpo vai indo embora, as nossas forças vão diminuindo. Paulo diz, isso fica. Mas a esperança da ressurreição, isso permanece. Temos uma outra habitação preparada por Deus, é o que ele está dizendo. Aí ele passa a falar também da confiança que nós temos que ter diante da morte. Por isso não tememos a morte. Não tememos deixar de habitar esse corpo, porque confiamos no Senhor. E todo esse ensino vai culminar numa verdade solene que Paulo propõe. Ele diz, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Onde crentes e incrédulos vão prestar contas diante do Deus que julga com justiça. Ele diz, vocês não estão levando isso em conta. E Paulo não está aqui fazendo uma ameaça vazia. Mas Paulo está estabelecendo uma realidade futura que molda a maneira como a gente vive hoje. Se você não entende que tem um tribunal, como que você vai viver hoje? Você vai viver do jeito que você quer. Agora, pontue no seu coração, um dia eu vou prestar conta a um Deus. Eu duvido que a sua maneira de viver não vai mudar. Você começa a pensar do jeito que você vive. Se há um tribunal e se há um Deus que vai julgar todas as minhas ações, então eu tenho que começar
a tomar cuidado com as minhas decisões. Eu tenho que começar a pensar no que eu faço, porque há um tribunal. É isso que Paulo diz. E aqui, exatamente aqui, Paulo inicia o versículo 11 com qual expressão? E assim, ou seja, tudo que eu vou dizer a partir de agora é uma consequência do que eu acabei de afirmar, existe um tribunal, né? Esse tribunal está posto, e porque existe um tribunal, porque existe uma eternidade real, porque existe tudo isso que, que Deus vai nos levar a comparecer, Paulo vai dizer, vivamos de modo digno, vamos exercer o ministério da reconciliação. E a partir daqui, ele abre o coração e ele deixa de responder simplesmente a esses que estavam julgando, perseguindo, se opondo a ele, para revelar as verdadeiras motivações da vida de Paulo. Por isso eu queria falar com você nessa manhã sobre esse tema. A mensagem da reconciliação que nos foi dada. Diante do tribunal de Deus, nós pregamos uma mensagem para que as pessoas se reconciliem com Deus, por meio de Cristo. Aí Paulo vai dizer, qual é a mensagem? O que me move e o que deve mover a igreja a pregar a mensagem da reconciliação? Primeiro, a mensagem da reconciliação nasce do temor ao Senhor. E ele diz isso no verso 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Paulo diz o quê? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. O que nos move a viver reconciliados com Deus e a pregar a reconciliação com Deus aos outros é o temor que nós temos desse dia, do dia do julgamento, do dia do juízo. Você já viram aquele áudio que viralizou na internet do sujeito dizendo para a irmã num áudio: o que você fez? A mãe vai te matar. A mãe está te procurando. É um áudio muito engraçado de um garotinho. Exprime esse áudio engraçado e coloca no que a gente está dizendo aqui. Há quantas pessoas que cruzam o seu caminho você diz isso? Olha, cuidado. Há um tribunal. Qual é a sua coragem de fazer o que você faz, sabendo que seremos julgados? Há um Deus santo, que não são de Paulo, é o temor ao Senhor. E esse temor está diretamente ligado ao verso 10, onde ele afirma que todos vão comparecer diante do tribunal. Paulo vive, então, sob essa consciência da eternidade e do tribunal. Paulo sabe que um dia ele estará diante do Senhor para prestar contas da sua vida e do seu ministério. As pessoas têm sempre uma piada para contar a respeito do tribunal de Deus, né? O dia que passar o vídeo da sua vida, aí vai estar todo mundo lá de joelho diante de Deus, vai ter um telão gigantesco e Deus vai passar a sua história lá. Já pensou? Você ser exposto. O Luciano Hang, dono da van, expôs algumas pessoas que estavam roubando dentro da van e foi processado, né? Mas ele expôs, colocou na internet pessoas, as gravações das pessoas roubando as coisas. Imagine quão constrangedor é você aparecer na internet pegando um travesseiro, escondendo em algum lugar e saindo com ele, indo embora. E a tua cara lá exposta, ele não pôs nem o quadradinho, ele botou a pessoa lá. Ele expôs mesmo. Aí a gente tem medo, né, faz piada com o telão, com esse dia, que provavelmente, com certeza, não será assim. Mas veja, isso em nem um minuto incomoda a gente em saber que existem dois olhos nos vendo todos os dias e que para esse Deus é como se você estivesse sem roupa aqui. Exposto. Quão exposto estaria eu se eu estivesse nu aqui? Terrivelmente exposto, não? Filmando ainda? Aí eu ponho roupa, você põe roupa, a gente se cobre para não se expor. Agora imagine que para Deus é como se você estivesse nu aqui. Porque Deus te enxerga. Você é um flagrante diante de Deus todos os dias e cada minuto da sua vida. Sabe uma coisa que não tem como você se esconder?
Não há como você se cobrir a ponto que ele não veja. Não há como você dizer assim, ah, Deus sabe o que eu penso, então eu vou parar de pensar. Quando você disse vou parar de pensar, você pensou em parar de pensar. Não tem como parar de pensar, então. E aí? Como que a gente vive diante de um Deus que, segundo a Escritura, numa palavra portuguesa bem antiga, escrutina o nosso pensamento? Escrutinar é medir em metro quadrado, centímetro, menor, será qualquer medida. O Salmo 139 vai dizer que antes que você fale, ele sabe a intenção que você vai dizer. Como a gente escapa de um Deus desse se não for escondido em Jesus Cristo? Se não for escondido no Senhor, Jesus, que nos comprou e nos apresenta santos diante de Deus, como que a gente acha que vai viver? Escondido de um Deus desse. Paulo diz, gente, não tem como, então respeita, tema. Tema ao Senhor. E a palavra temor, eu já disse, não significa terror, medo, mas temor aqui é profundo respeito, reverência diante de uma majestade, de uma santidade, de uma autoridade de Deus. Paulo diz, por isso eu procuro persuadir vocês nisso. Não é terrorismo na cabeça de ninguém, entendeu? Não é a ideia do homem do saco para a criança. Né? Ó o homem do saco para a criança não ir para a rua. O meu primo, que já faleceu, era policial militar, ele não gostava disso. Por isso que ele evitava andar de farda em ônibus, em Curitiba. Que toda vez que ele entrava de farda, uma mãe entrava com uma criança mais educada, a mulher dizia, ó, o policial vai te prender. Ele dizia, você não sabe criar teu filho, tem que pôr a culpa em mim. Ele não gostava de andar de farda exatamente por isso, porque toda criança não gostava dele. Ele achava, não é isso? A gente tem essa mania. Paulo não está falando aqui do homem do saco, para a gente ter medo. Paulo está falando de respeito. Paulo está falando, não estou aterrorizando a mente de vocês. É uma realidade, o tribunal existe e tem um jeito de escapar. Se esconda em Cristo. O teólogo holandês Herman Bavinck dizia, quer fugir de Deus? Se esconda em Deus. Porque para onde você vai que você consiga fugir de Deus? Para nenhum lugar. Qual o único jeito de a gente se esconder da ira de Deus? Em Deus, Filho, Jesus Cristo. Ele recebeu toda a ira do Pai e nós estamos guardados ali. Um crime não pode ser cobrado a pena duas vezes. Jesus pagou e nos convidou e nós estamos ali ocultos. Contudo, não estamos confiados, folgados. Não vivemos como que diz, Jesus me salvou, então está tudo de boa. A ira de Deus não me alcança mais. A gente vive com respeito e com temor. A gente cuida dos nossos passos à direita e da esquerda. A gente cuida para onde esses dois olhinhos vão. A gente pensa bem onde coloca a nossa mão. Cuidado, olhinho, com que vê. Cuidado, mãozinha, com que toca. Lembra da cançãozinha que a gente cantava para criança? Canta no espelho. Canta para você. E eu canto para mim. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, essa é a realidade do tribunal. Há uma seriedade da nossa condição diante de Deus. A realidade desse juízo futuro é urgente. E ela é tão urgente que ela exige o quê? Medo? Não, pregação do evangelho. Ela é tão urgente, a realidade do tribunal, que o que exige da igreja? Ministério da reconciliação. Pregar o evangelho. E o serviço da igreja não busca reconhecimento, não busca nada disso. O serviço da igreja não nasce da aprovação dos homens ao que fazemos aqui. Não nasce do desejo de prestígio que nós temos que ter diante dos governantes, da sociedade, mas nasce da consciência de que Deus é digno de toda reverência e de que vamos habitar com Ele uma eternidade e que essa eternidade é real e inevitável. Por isso nós pregamos o temor do Senhor, pregamos a reconciliação e pregamos motivados por esse respeito que a gente tem com o que faz com as coisas de Deus e com o temor que nós temos a Deus. Por isso a nossa mensagem não pode ser superficial. Eu já disse isso aqui, está gravado e eu repito, não há nada mais inútil do que você dizer para alguém Jesus te ama. Não há nada mais inútil do que esse tipo de evangelismo. Porque quando você diz a alguém Jesus te ama,
automaticamente na mente dele, e eu sei que é assim porque eu sou um humano, e você também é, automaticamente pesa o quê? Pô, então eu devo ser bom. Que se sendo assim, ele me ama, então eu devo ter alguma coisa boa em mim. E essa não é a mensagem do evangelho, nem um minuto foi. Você nunca leu nas escrituras Pedro, João, Paulo, Tiago, os outros apóstolos dizendo para alguém: Jesus te ama. Você não leu João Batista dizendo isso. A mensagem do evangelho é: arrependa-se. Essa é a mensagem de todos os apóstolos. Raça de víboras, se você quiser ser um pouco com João Batista, um pouco mais ofensivo, um pouco mais cabeça de área, volante. Dunga e Felipe Melo e dá na canela, ó, víbora, arrependa-se aí. Mas se você quiser ser mais brando, seja como Pedro em Atos. Deus não levou em conta a ignorância humana, mas hoje ordena que todos se arrependam. Ou como Paulo no Aeróparo, em Atenas, que diz o mesmo. Arrependimento. As pessoas estão esperando para ser confrontadas, gente, com o seu pecado. A gente vai lá com Jesus te ama, com um coraçãozinho, vem para a igreja. Se você convidar um dia alguém por esse método para vir aqui, ele não fica um culto, porque aqui só tem cacetada em nós, porque a gente só fica com a escritura. Ele vai dizer: você mentiu para mim, você falou Jesus me ama, eu fui lá e o pastor me surrou. As pessoas estão esperando para serem confrontadas do seu pecado. A pessoa te conta uma história que deu errado e diz assim: sabe por que isso aconteceu com todo o amor do meu coração? Porque você pecou. Porque tudo que você faz é movido por quem você é e você é pecador. Agora há uma solução. Foi solução para mim, tem solução para todo mundo que está indo lá e há para você. Vá lá ouvir o evangelho e deixa que Deus trate com você. Mensagem de arrependimento, pregação de evangelho, por esse temor que a gente tem diante da santidade de Deus. Não dá para enganar uma pessoa e dizer que ela tem que ficar como ela está porque Jesus ama ela. Isso é mentira. Isso é engano. Venha como está e deixe Deus mudar o seu estado. Nós não vamos mudar nada em você. Agora, Deus muda se esse processo começar com esse respeito, temor e principalmente com esse arrependimento. Então, a mensagem da reconciliação, primeiro, nasce do temor ao Senhor. Segundo, nasce também do amor, ou se desenvolve do amor de Jesus Cristo por nós. Versículo 14, eu quero reler. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aqui a minha versão diz nos domina. Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Paulo começa dizendo o quê? O amor de Cristo nos constrange. A mensagem da reconciliação, ela se desenvolve nesse constrangimento. Santo, podemos chamar assim. Um constrangimento diante de tanto amor. Eu preciso anunciar isso aos outros. É constrangedor eu ter uma mensagem deste tamanho e guardar isso só para mim. Porque é muito amor, não é só para mim. Cabe para todos. É o que Paulo diz em resumo. Então, se o temor, como já vimos, produz reverência, o amor produz o quê? Entrega. A gente se entrega quando a gente entende o amor. Assim, aqui Paulo declara que o amor de Cristo nos constrange. E essa palavra que ele utiliza no grego tem a ideia de domínio, por isso que na versão Nova Almeida Atualizada eles já traduziram por o amor de Cristo nos domina, nos impulsiona, nos constrange a fazer aquilo, nos constrange a ir fazer. A mãe que sabe, aqui tem as mães de criar filho, principalmente filho homem, né? Sabe disso. Pede um negócio pro filho 6 vezes, ele não faz. Vai lá e começa a fazer, para você ver se ele não vai ficar do teu lado e dizer: sai daí, deixa que eu faço, sai daí. Você constrangeu ele. Você pediu, ele não fez, você foi lá e fez, ele ficou, cara, ficou mal. Eu tinha um chesto que era assim, numa metalúrgica.
Ele pedia 2 vezes só para alguém, não fazia, ele saía lá da sala dele e ia fazer, porque ele trabalhava e ele sabia fazer. Aí o sujeito falou: "Ô chefe, desculpa, desculpa", desculpa, todo constrangido e medroso, porque o chefe foi lá e humilhou ele, né, fazendo o que tinha mandado ele fazer. Quando você olha para a cruz e era para você ter morrido e vê que outro morre por você, como que você fica? Constrangido, é como se chegássemos diante de Jesus e dissesse: "Senhor, tá bom, entendi, deixa que eu morro, tá? Deixa que eu morro". Não adianta você morrer pelo seu pecado. É só mais um morto. Preciso eu morrer. Então a gente vive com esse constrangimento de que alguém fez algo insuperável que era para a gente ter feito, que era para ter acontecido conosco e foi ele quem fez. E Paulo diz então, constrangido assim por esse amor, dominado por esse constrangimento, ame, atue, pregue o amor, pregue o evangelho. E veja, Paulo diz: não é o meu amor por Cristo que constrange, mas é o amor dele por mim que constrange, porque ele ama pecadores. Ama pecadores. Foi esse amor demonstrado na cruz que capturou a nossa vida. Por isso, Paulo diz que Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Constrangimento. Ele compra, paga um preço alto porque não vale um centavo. Isso é constrangedor, gente. Uma marca comum nas religiões humanas criadas pelos homens é tentar impor salvação aos outros por meio da força. Basta você acompanhar qualquer documentário sobre o Oriente Médio e você vai ver que é assim que funciona. A salvação é por imposição, por isso infiéis têm que ser explodidos, mortos, porque a salvação é imposta, força, você tem que fazer parte da nossa seita, por imposição, por medo. Muita gente vem à igreja cristã também. Não precisa ser seita, não. Pode ser uma igreja que tem a placa lá do nome de Jesus. Vem porque é forçada pela culpa e por medo. Quem está na frente aqui prega medo e culpa, para a pessoa nunca se sentir em paz e dever para a igreja sempre alguma coisa, e a igreja entenda ele que embolsa tudo. Medo e culpa. Mas o evangelho é o caminho oposto. A salvação do evangelho não é por medo, por culpa e nem por força. É por meio da morte de quem veio salvar. Quem decidiu salvar morreu. Morreu para salvar. Entregou a vida para salvar. Jesus não destruiu os seus inimigos. Jesus morreu pelos seus inimigos, que somos nós. Jesus não veio e nos arrasou porque éramos pecadores. Ele morreu por nós pecadores e amou a nós inimigos dele, que vivíamos contrários a ele. Por isso, Paulo conclui de maneira magistral, ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, a morte de Cristo agora se torna a nossa morte. Um morreu por todos, logo todos morreram para si mesmos. Gente, essa é a grande graça do Evangelho. Você não precisa mais viver preso aos seus desejos. Foi lhe dado a chance de desejar o que Deus deseja. Cristo te venceu para que você fosse vencedor de si mesmo. Para quem já viveu aqui algum vício, sabe do que eu estou falando. Você não quer, mas você é dominado por aqui. Para quem já fumou, para quem já bebeu, para quem já usou droga, você nem quer aquilo, mas você não tem mais controle e não tem mais vontade. Você é escravo. Cristo veio e morreu. E Cristo não só tirou para nós, não só nos deu o controle sobre os vícios, os nossos impulsos. Cristo fez muito mais. Cristo nos deu a chance de dizer não para pecados que ninguém vê, porque beber, fumar, é um pecado que todo mundo vê do lado de fora. E aqueles que a gente comete e ninguém vê? Cristo venceu esses e nos deu a chance de vencê-los. Por isso, lá no final, não vai adiantar você dizer: Senhor, eu não consegui. Porque ele nunca teve a esperança que você conseguisse. Ele conseguiu por ti. Aleluia. Ele venceu. Então, se um morreu, logo todos morreram. Todos nós fomos vencidos por esse amor e morremos para nós mesmos. Morremos para nós. Já repeti essa frase algumas vezes, né? Lutero diz assim:
Eu achei que tinha matado o meu velho homem nas águas do batismo, no dia da simbologia da minha morte, mas descobri que aquele miserável sabia nadar. Todo dia eu me encaro e todo dia eu tenho impulsos que eu não deveria mais ter, porque eu conheci o Evangelho. Por isso, o velho homem tem que ser assassinado. Todos nós temos um instinto assassino, não temos? Não, não mente para mim, não. Nem para você mesmo. Todos nós temos vontade de matar alguém. Seja desde o vizinho com som alto ou uma loucura da nossa cabeça, mas a gente já pensou em pegar alguém pelo pescoço e ver o ar acabar. Ah, não é? Já não? Essa semana eu tive isso quando liberaram a mãe do Henry. Ou vontade de fazer justiça com a própria mão. Agora pega todo esse instinto que é nosso e transfere para a única vítima que você tem que matar. Você. Vira essa arma para cá. Não é suicídio não, tá? Vira para cá e olha pro teu velho homem e diz: aqui, miserável. Eu não posso bater nos outros e nem matar os outros, mas você eu posso. Você eu devo. A gente não tem esse instinto assassino quando é conosco. Quando é conosco, a gente preserva. Essa aqui é a minha área que eu guardo no cantinho para quando eu fico bravo. Daí esse aqui toma o controle. Eu tenho que ter esse aqui. Não tem que ter, não. Todos morreram, Paulo diz. Então, toda vez que você tiver um impulso, mate-o. Porque é a tua velha maneira de viver te cutucando e querendo tomar o controle. Aí esse sim você pode assassinar. Esse sim você pode aniquilar. É isso que Paulo diz. E ele acrescenta ainda: e ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos. Por isso todos têm que morrer. Para não viver mais para si. Então perceba que esse amor que constrange redefine completamente o propósito da nossa vida. Redefine tudo, revelando que quem foi alcançado por esse amor não pode mais viver para si. Por isso que ele diz, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasceu do alto, nasceu de novo. Você já parou para pensar nisso? Não é que você melhorou do sujeito que você era, da mulher que você era, para alguém melhorzinho. Você morreu lá e nasceu de novo um outro. Um outro. Eu já contei isso aqui. Se vocês tivessem 20 minutos de conversa com os meus amigos de anos atrás, vocês iam saber histórias sobre mim que eu não me orgulho e não gosto. Nem conto. Eu conto algumas aí, mas as que eu posso, as que são editáveis. Mas no final de todos, eu sei porque já aconteceu de pessoas que eu levei para vê-los e eles começaram a contar as minhas histórias com eles. Eles disseram assim, mas esse sujeito aqui não é mais o mesmo. Quer dizer, aquele lá que nós conhecemos, ele era lá, ele morreu. Esse aqui é outro. Tem um que fala isso toda vez que me vê. Cara, você mudou mesmo. Quer dizer assim, eu nunca imaginei que isso fosse possível uma pessoa ser outra e melhorar tanto. Ele diz isso. Isso é testemunho de outro. Então, isso sou eu. Você tem as suas histórias com pessoas que você sabe. Isso é o evangelho, talvez, explicado um pouquinho. Morreu e nasceu outro. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, entende? Não é que você foi melhorado. Não é que Deus fez uma plástica espiritual e recalchutou você. Não, ele matou você na cruz e te fez um novo e uma nova. Com nova perspectiva. Paulo está dizendo aqui que o amor de Cristo não apenas perdoa, ele transforma. Não apenas salva, ele recria. Não apenas muda o resultado, mas muda a própria pessoa. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A mensagem da reconciliação nasce do temor, desenvolve-se no amor e no final é resultado de um sacrifício, do sacrifício de Cristo. Verso 18. Ora,
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Paulo diz, tudo isso é possível porque tudo isso provém de Deus. Foi Ele quem fez isso. Ele nos reconciliou, por isso a gente prega a reconciliação. O primeiro evangelista da mensagem da reconciliação foi o próprio Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O amor de Deus, então, não ficou apenas em palavras. Veja, Jesus não nos amou com discursos. Jesus não ficou falando dos céus, eu amo vocês, venham para mim. Ele se encarna e fala de amor com vida, assumindo a nossa humanidade, se limitando às nossas limitações. Ele fala de amor na nossa linguagem humana. Humana. Um ato concreto de um amor de Deus numa pessoa encarnada sendo Deus. A gente cantou aqui, o homem, Deus, carregando a própria cruz. Ao Calvário ele subiu. E a sentença do pecado estava sobre o Redentor. Com o calcanhar ferido, fazendo alusão a Gênesis, ele nos amou e venceu. Cumpriu a profecia. Esmagou a cabeça da serpente. Esse é o Cristo. Amor concreto. Quando pecamos, rompemos a comunhão, mas o Deus ofendido tomou a iniciativa da reconciliação. Foi Deus quem veio ao pecador, ele não foi o pecador que foi a Deus. Foi ele que encarnou-se. Por isso, como disse Stanley Jones, religião ou religiosidade é toda a tentativa do homem buscar a Deus. Por isso existem várias manifestações de religiosidade e várias religiões, porque o homem precisa de muitas tentativas para tentar encontrar Deus. Agora, evangelho é Deus buscando o homem, e Deus não precisa de muitas tentativas para buscar o homem, ele só precisa do Filho, Jesus Cristo. É uma certeira. Jesus, e não tem outra, não tem plano B. É o Cristo que veio até o nosso encontro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, diz Paulo. Então a cruz não é uma demonstração emocional de amor, de um Deus emocionado, romancista. Mas a cruz é o ato, é o objeto por meio do qual Deus remove pecados. Por isso, gente, não pense no evangelho como terapia, pelo amor de Deus. Se um dia parecer que eu estou fazendo terapia com alguém aqui de cima, me diga. Eu mudo radicalmente o que eu estou dizendo, porque não pode parecer. Sabe, tem gente que apresenta Jesus para os outros como terapia. Senta numa cadeira, pega um papel, uma caneta, me diga, o que você tem? Oh, isso aqui. Deus não faz terapia, Deus não está sentado numa cadeira com óculos caídos na ponta do nariz, te olhando de lado e anotando. Deus ressuscita mortos em pecado. Esse é o trabalho dele. Essa é a obra que ele consumou. Ele foi lá no cemitério espiritual, porque você estava enterrado, vivendo para si mesmo. Como Paulo diz na carta aos Efésios, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Morto não escolhe. Qual é a única escolha que o morto tem? Continuar morto. Ele não tem outra. Vá no cemitério e dê uma escolha para alguém que está lá dentro. Ele não vai poder tomar nenhuma decisão, porque a única decisão que ele tem que tomar todo dia, se fosse possível, era continuar onde ele está, porque de onde ele está não tem mais decisões. Como que a gente escolheu Deus se estávamos mortos e morto não escolhe? Como isso foi possível? Como que eu que aceitei Jesus, se um morto só aceita continuar morto? A Paulo continua em Efésios, mas ele vos deu vida, ressuscitando vocês dentre os mortos. Eu tenho um quadro na minha casa que a minha sobrinha pintou. Jesus tirando um caixão para fora. E esse texto. Aquele caixão era eu. Jesus não foi fazer terapia comigo, não. Jesus me arrancou de lá e me trouxe à pia. E fez isso contigo também.
Você estava morto nos seus pecados e ele te arrancou desse reino de trevas e morte e te trouxe para o reino da luz. Foi isso que ele fez. Tratou judicialmente da nossa culpa na cruz e realizou a reconciliação. Alguém já afirmou isso, né? Na cruz, Deus se entendeu com Deus em nosso favor. Jó diz isso. Jó diz assim no capítulo 16 do seu livro, que leva o seu nome. Moisés que escreveu. Jó diz: eu hoje constituo Deus o meu advogado contra Deus. Jó está sofrendo, não sabe a razão, perdeu os filhos, ficou a esposa, está doente, se coçando com caco de telha, com dores inomináveis, com 3 amigos na orelha dele dizendo: confessa, 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 porque ninguém pode sofrer se não tiver um pecado escondido. Isso está acontecendo porque você é duro de coração, não quer confessar pecado. E já diz: olha, se fosse para Deus fazer isso porque eu peco, eu estava morto. Então, eu sei que eu sou pecador. Agora, o porquê que eu estou sofrendo é que eu não sei. Aí, quando Jó está no limite da paciência, e a gente fala paciência de Jó, Jó diz o quê? Quer saber? Eu hoje constituo Deus o meu advogado contra Deus. Se o que está acontecendo comigo vem de Deus, se o que está ocorrendo comigo vem de Deus, a quem eu tenho contra Deus para ser meu advogado? Só o próprio Deus. Então ele diz: então Deus, que o Senhor se entenda com o Senhor mesmo, eu não respeito. Porque se o Senhor é o meu consolo, se o Senhor é o meu salvador, se o Senhor é quem me guarda, e é o Senhor quem está me afligindo, na cruz. Porque na cruz, Deus se entendeu com Deus em nosso favor. A cruz é Deus Pai tratando com Deus Filho pelo teu pecado. A oração de Jó faz sentido na cruz, faz sentido para nós. Nós fomos salvos por esta fórmula. Na cruz, Deus se entendeu com Deus por nós. Foi isso que nos salvou. Ele resolveu o nosso problema. Para encerrar, Paulo revela que toda a sua vida ministerial era movido por essas 3 grandes realidades. O temor do Senhor fazia Paulo olhar para cima, um tribunal. O amor de Cristo fazia Paulo olhar para dentro, um constrangimento para continuar pregando. E o sacrifício de Cristo fazia Paulo olhar para a cruz, o único lugar de onde a gente encontra consolo e reconciliação. Paulo era temeroso porque sabia que um dia prestaria contas a um Deus santo. Ele era constrangido porque jamais poderia igualar o que Cristo fez por ele. O amor que o alcançou era impagável. E Paulo era perseverante porque ele sabia que a reconciliação de pecadores custou o sangue de Jesus e a cruz de Cristo. E hoje o mesmo evangelho continua sendo anunciado, ou pelo menos deveria. O mesmo Cristo continua reconciliando consigo mesmo pecadores. A mesma mensagem continua sendo confiada à igreja, por isso a gente não muda. Então, gente, não vamos servir a Deus apenas por obrigação. Vamos servi-lo com o coração. Não vamos caminhar com Cristo só porque nós temos medo das consequências de não fazê-lo. Antes, vamos servir a Deus com reverência, com respeito, porque Ele é Deus, com gratidão, porque Ele nos amou, e com dedicação, porque a nossa reconciliação custou a vida de Jesus Cristo. Paulo diz: é isso que move. Quando a gente contempla a cruz, a gente percebe cada vez mais que há um Deus santo que cobra. E o nosso pecado custou caro. Isaías 53, o profeta vai dizer: agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Olha como Deus cobra pecados. Ele esmagou o próprio filho naquela cruz. Por nós. Custou a vida. Quando a gente contempla a cruz, então, o que nos deve nos impelir, nos motivar, é o temor.
e o constrangimento de tanto amor revelado a mais. Continue orando por aquela pessoa. Pode ser que quanto mais intensa seja a sua oração, mais sinais de que não vai acontecer nada ela vai te dar. Né? Minha mãe orava pela minha conversão e piorava cada vez mais. Parece que cada minuto acumulado na oração dela, a minha situação piorava. Depois que meu pai morreu, ficou infinitamente pior. Até que, em 12 de outubro de 2002, o evangelho caiu em cima da minha cabeça como uma bomba nuclear. Me destruiu e me arrasou e me refez. Essa é a minha, você tem a sua história. Tem alguém lá que você ora e parece que está cada vez mais distante? Alguém a quem você prega o evangelho e parece que ela está cada vez mais relutante? Só aqui nesse grupinho de gente tem exemplo de que vale a pena insistir. Então não desista. O Deus que reconcilia continua reconciliando. E a mensagem cabe a nós. Com muito amor, fale para ela do arrependimento. Diga a ela que há mudança de vida se o coração for quebrado. E o dia que isso acontecer, se ela tiver o desejo, traga ela para cá. Nós vamos juntos cuidar uns dos outros, como a gente faz aqui. Estendendo a mão à mesa, participando do corpo e do sangue, como vamos fazer agora. Confiando unicamente nesse sacrifício. A gente não confia em nada que seja obra do nosso braço, da nossa força, da nossa mão. Ninguém vem aqui porque acha a gente legal, ninguém fica aqui porque acha a gente bonito, ninguém vem aqui porque a gente canta bem, toca bem, nada, nem pode ser por isso, porque a maioria dessas coisas não são verdades. Quem vem fica pelo Evangelho, fica por Cristo, fica pela manifestação do Senhor, unicamente, exclusivamente. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos participar dessa parte importante.